Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar os estudos de como projetar um cubo de roda para carros de corrida, evidentemente. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e agora estou aqui na Universidade de Brescia, ainda na Itália, fazendo um doutorado com um projeto de desgaste de borracha, certo? Mas, antes de começar, prepare o seu Monster. Tudo pronto? Bom, hoje nós vamos falar de rolamentos de roda. Faz parte do projeto do cubo de roda, evidentemente. Hoje falaremos disso. Então, os desenhos hoje serão focados nos rolamentos. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Os rolamentos nos cubos de rodas, os rolamentos usados nos cubos de rodas, eles são chamados de Hub Bearing Units. São chamados Hub Bearing Units. HBU, certo? Existem em aplicações automotivas são usadas. Existem 3 gerações. Certo? Que é a primeira, segunda, terceira. Certo? Primeira, segunda e terceira. Ok.
a principal diferença entre essas gerações é a pista do rolamento, onde a esfera corre. Então, vamos começar a falar desses rolamentos. Vou limpar aqui. Certo, vamos começar com o rolamento de primeira geração e eu vou desenhar ele aqui para vocês. Perfeito. Vamos desenhar o cubo de roda.
Ok. Eu odeio quando isso acontece. Aqui. Pronto. Certo. Agora sim. Aqui tem um furinho. E podemos aqui fazer o corte. Ok. Aqui. Beleza. Agora vamos desenhar o rolamento, que é o que nos interessa a partir de agora. Pronto. E vamos ter aqui também um outro rolamento. Pô, vai ficar bonitão esse aqui, hein? Aqui eu vou ter uma capa que ela é única para os dois. Então eu vou ter duas pistas separadas embaixo e uma fixa para os dois em cima. Certo? O que é isso aqui? Eu vou já explicar. E aí eu vou ter um outro componente aqui em cima. Esse eu vou desenhar em preto. Ele vai estar basicamente aqui fazendo esse contato, né? Certo? E aqui corta, certo? Beleza, então temos aqui uma outra peça em contato com a pista superior do rolamento. Ok.
Perfeito. Aí temos mais alguns componentes. Aqui vamos fazer... Vai ter uma pequena... Que cor eu vou botar? Vamos botar de roxinho. Uma pequena trava. Certo? Encaixe. E aqui vamos fazer o seguinte, apaga essa parte que eu vou precisar um pouquinho mais de espaço. Então, se vir até aqui dá bom, certo? Aí bem aqui, não precisar tanto, só daqui até aqui. E aqui eu vou precisar, não, Neandertal. Beleza. Aqui eu vou ter uma trava. Ok. Então, temos aqui um travamento, né? Os rolamentos continuarem no lugar. Beleza. Então temos aqui o sistema de primeira geração. Aqui temos o cubo, aqui temos a manga de eixo. Certo? Manga de eixo. Aqui nós temos o cubo de roda. Os rolamentos na cor laranja. É um HBU de primeira geração, né? E o verde e o azul ali e o roxo são componentes de travamento, de encaixe. Nem me lembro bem o que é isso aí. Mas é para garantir que o rolamento vai ficar nesse lugar. Falta só uma pronto, tá feito o desenho. Ok, então isso é o que a gente pode chamar de rolamento de primeira geração. E eu vou trazer o desenho um pouquinho mais para cá e vamos usar esse espaço aqui para escrever. Beleza. Então, rolamentos de primeira geração, a característica deles é que o rolamento ele não é um componente que faz parte do sistema, ele é um componente que fica entre peças do sistema. Nesse caso, ele fica entre a manga de eixo e o cubo de roda, certo? Então
primeira geração, né? Primeiras observações aqui. Fica não, né? Seu localiza-se entre o cubo de roda e a manga de eixo. De eixo, certo? Ok. Vantagens: baixo custo, certo? Fácil, né? Assim, eu posso trabalhar com peças já catalogadas. Então você só pega ali o catálogo da SKF, sei lá, da NGK, a folha lá, rolamento de roda primeira geração, papum, tá aqui as dimensões. Você vai projetar o cubo de roda em volta, não necessariamente em volta do rolamento, mas nessa parte do design do cubo de roda. Isso afeta a forma, o shape da peça, né, a geometria. Ele vai estar baseado nesse rolamento aí, né? Certo? Então o custo dele é baixo. E quando eu falo baixo custo, é em comparação com os outros. Baixo custo de manutenção, né, no caso. Sim, baixo custo geral, né? Então baixo custo de aquisição. Não é nem de aquisição, é o custo final dele. Baixo custo final, baixo custo de manutenção, certo? Isso sempre em comparação com outros rolamentos, né? Por quê? Porque ele não requer o uso de ajuste, não requer ajustes posteriores ou espaçadores. O que eu tava escrevendo aqui, gente? Espaçadores, certo? É só montar. Isso aqui baixo o custo dele, certo? Agora tem o outro lado da coisa, né? São componentes, são rolamentos que requerem lubrificação. Certo? E aí a gente já pode pensar algumas outras coisas. Por quê? Essa lubrificação é feita com graxa. Certo? Geralmente, quando a gente fala de lubrificação com graxa para componente rotativo, tem um componente ali de resistência ao movimento. Por quê?
Porque graxa, pô. Quem já lubrificou o rolamento sabe do que eu tô falando. Você vai colocar a graxa ali, ela vai ficar ali entre a pista e o. Não é ela vai entrar entre a pista e as esferas, mas fica aquele monte de graxa em volta do componente. Isso cria ali, sim, uma resistência. Ela tende a diminuir com a temperatura. O problema é se se a temperatura subir em excesso, essa graxa ela vai virar um líquido. E o que é que acontece? Ela vai vazar do rolamento. E aí uma cadeia de eventos. Rolamento superaquece. A priori ele ganha ali uma certa liberdade, mas aí ele vai superaquecer, vai destruir as peças e o carro vai quebrar, certo? A roda vai quebrar ali. E aí a destruição depende do uso. Se ficar girando, ele provavelmente vai consumir aquilo ali e vai chegar uma hora que a roda pode até sair do carro. Pode ter um colapso ali, de uma esfera dessa travar e sair destruindo os componentes em cadeia, e aí a roda sai do carro, certo? Porque vai ser um colapso dentro do conjunto roda, né? Dentro do cubo, aí quebra o cubo, vai destruindo ali manga de eixo, aí tem aquele movimento que não para, né? Aquela rotação, vai ficar a rotação descontrolada, e aí o piloto vira passageiro, né? Aí nisso tem os rolamentos com capa, né? Não é com capa não, rolamentos selados, blindados, certo? Em caso de rolamentos blindados, a graxa não vai vazar. Mas a resistência à rolagem é maior. Certo? Então você consegue manter a graxa ali dentro. É interessante esse lance de resistência à rolagem do rolamento, que você vê o que é o desconhecimento, né? Quando eu tive um kart, eu troquei todos os rolamentos dele e eu pensei assim, não, vou meter rolamentos blindados, não tem problema, né? E aí é o rolamento que tem mais resistência ao giro, né? Ai. Na época eu ainda estava no começo do meu curso, né? Tem um vídeo no canal que fala da minha vida, quando eu inventei desse negócio de kart aí. Pretendo voltar um dia, 2200, nessa época aí, quando virar elétrico, que aí não precisa regular carburador, né? Aí, gente, e aí você se vê nesses dois mundos, né? Tipo, rolamento lubrificado
com graxa, você tem ele com capa sem capa, mas você tem também ele com blindado e não blindado. Tem um não blindado que ele tem só uma capinha de plástico, né? O blindado ele é todo metálico, né? E o com capa ele tem uma tampinha de plástico. E na época do kart o pessoal retirava aquela tampa ali e botava eles mesmo condensador de metal, né? E acreditando que ia dar menos treta. E funcionava, porque de uma certa forma o teste desses componentes era feito ali com uma máquina que pressionava uma esfera de rolamento contra uma pista, né? Então, de uma certa forma, para aquela aplicação ali, para um tiro de 40 minutos, funcionava, né? E eu não fazia isso, mas eu também nem cheguei a correr direito, né? E aí eu tenho um rolamento com capa, um rolamento que não é blindado. Capa que não é blindado, certo? Ele geralmente tem vida útil menor. E requer uma certa manutenção, né? Um exemplo disso aqui é eixo traseiro dos carros da Volkswagen. Eu peguei muito, na época que eu trabalhava na oficina, fazia muita manutenção em golzinho. E ele tinha esse eixo traseiro, que é aquele eixo de torção, né? E lubrificação de rolamento, era um rolamento desse. Tinha o ponta de eixo e você tinha dois, era um ou era dois? Acho que era só um rolamento. E você fazia a lubrificação dele. Também era um rolamento de primeira geração. Então o que a gente vê aqui o rolamento de primeira geração, ele é bem simples, né? Rápido, fácil de trocar. Tem ali pode ter uma durabilidade baixa, se for esse que você constantemente lubrifica. Pode ter uma longa durabilidade se for blindado, mas aí você mata um pouco a resistência ao giro do rolamento, né? Ele também tem processo de montagem, como vocês veem no desenho. Eu desenhei esse componente verde aqui, que eu não lembro muito bem o que é. Pô, acho que é uma trava. Mas, no geral, quando você vai montar a porca de roda, você bota o rolamento, né? Geralmente ali, você vai botar o freio. Pode ser um tambor, pode ser um disco. Vai vir uma porca, e eu não tô falando ainda da roda. Vai vir uma porca e você vai fixar ali. Tem um aperto, né? Tem um aperto, o rolamento, aí você coloca a porca, geralmente é uma porca castelo. Por quê? Porque você tem um furo na ponta de eixo, que se você vai colocar uma trava, que pode ser uma trava como essa daqui, né? Da foto e do desenho. Aí, o que acontece? Você coloca a porca, você vai apertando e você tem um aperto. Você não pode apertar ela até o fim. Você tem que ver, você vai apertando até o momento em que o rolamento trava. Quando o rolamento trava, você gira a porca de volta para liberar o rolamento, e aquele é o aperto final, né? Então é assim o rolamento de primeira geração. Eu vou ter que fazer um corte aqui nesse vídeo. Puta que pariu. Ok. Rolamento de segunda. Que nem o Fortaleza e o Ceará. Rolamento de segunda.
de segunda geração. Ok, vamos pro rolamento de segunda geração. Podemos aproveitar o desenho antigo? Podemos. Podemos e vamos. Vamos lá. Vou pegar aqui. Não, peraí. Copy. Pastel. Agora ficou fácil. Traz pra cá. E TOF. Agora é só apagar. Ok. Vamos começar pelo rolamento de segunda geração, gente. Beleza. Ok. Rolamento de segunda. Beleza, vamos fazer aqui componente. Tá aqui um rolamento. E vai ter um outro bem aqui. Vai ter que ser aqui. Para a proporção ficar legal, vai ter que ser aqui. Aqui. Show. Aqui a esfera. Eita. Aí você me quebra. Rolamento. Beleza aí. Ok. Ok. E beleza, aqui. Ok.
Beleza. Aí aqui vai vir um pino. Vai passar por aqui. Que aqui não é nem um pino, é uma capa até, né? Não, é um pino. Aí eu tenho esse pino trava, e aí eu vou ter essa cobertura que vai fechar a entrada ali na parte oca ali do cubo de roda. Interessante aqui, eu posso até expandir isso aqui, mas vai ter uma outra parte aqui do cubo, né? Certo. Acho que é isso. Certo. Então temos o cubo, manga de eixo, e um rolamento de segunda geração. Segunda geração. Perfeito. Qual é o objetivo aqui nesse caso? Simplificação da montagem do cubo de roda, certo? Simplificação da montagem, cubo de roda, rolamento e manga de eixo, certo? Ou seja, facilitar esse processo. Nesse caso aqui, certo? Um dos rolamentos, ele é usinado, né, no cubo de roda ou na manga de eixo, certo? Ele pode ser usinado ou ele pode ser montado também, como no primeiro caso, certo? Só completar aqui, aqui também. Certo? Então eu posso pegar, geralmente é o rolamento mais externo, ou seja, aquele que fica mais próximo da parte de fora, né, da roda. No caso esse último aqui, perto do nome. Eu posso fazê-lo usinado ou posso montar ele ali mesmo, certo? No cubo de roda ou na manga de eixo, certo? Quando a gente parte para o âmbito competição, o objetivo é baixo peso, certo? O objetivo é baixo peso, certo? Por isso que existe essa usinagem na manga de eixo ou no próprio cubo. É uma forma
de você não ter uma peça com um material diferente ali. Essa parte de corrida, de carro de corrida, as peças elas geralmente são montadas com a concentração de funções, certo? Isso não é muito comum na área automobilística de civil, né? Carros de rua, né? Isso é mais comum na área automobilística de competição ou então de alta performance, porque você precisa ter baixo peso. E baixo peso é você otimizar funções também, certo? Então você concentra várias funções numa peça só, né? Tá, ok, é isso. Certo? Então, por eu muitas vezes ter que fazer algo assim, certo? Ok. Isso vai me gerar também um custo. Opa, vai pra cá. Por quê? Porque já que eu vou fazer essa peça, né? Eu vou pegar esse rolamento, vou usar só as esferas e vou usinar as pistas na manga de eixo ou no próprio cubo, então eu tenho que garantir tolerância ali, né? Então o processo ele vai ficar mais caro. O processo de produção vai ficar mais caro. Essas peças vão ser mais caras de projetar. Porque quando a gente fala de tolerância, principalmente de apertar tolerâncias, de encurtá-las, a gente geralmente está falando de eficiência. A gente está falando de evitar problemas, certo? Tolerância apertada evita problemas. No geral, né? E isso tudo tem um preço, porque aí você vai ter que voltar ali para as aulas de desenho para fazer um processo que a gente chama de stack-up, né? Que nem eu sei fazer esse processo direito, fui tentar fazer uma vez na época do meu curso e porra, cara, começou a bater o desespero porque eu não tava conseguindo fazer direito. Eu vi que era algo que você tinha que dar uma atenção. E o professor falou, não, stack-up não cai mais não. Aí, acho que eles viram que era pesado, né? Então, o que é o stack-up? Eu vou fazer ali uma contabilidade das tolerâncias. E essa contabilidade das tolerâncias é basicamente o cálculo da tolerância desses componentes. De qual é a tolerância que eles têm que ter, e aí eu preciso conhecer a potência desse carro, as pistas que ele vai andar, geralmente as forças que estão ali envolvidas e tudo, fazer todos os cálculos, contabilizar a temperatura, umidade, não sei o que, para dizer, vamos botar uma tolerância aí de mais ou menos 0,2 milímetro, né? Isso tudo para fazer isso. Então, é um componente mais caro por isso. Eu deveria até ter desenhado o rolamento da mesma cor do cubo de roda que eu desenhei, ou da manga de eixo que eu desenhei em preto, mas eu quis desenhar também em laranja para ficar mais fácil de distinguir. Mas esse componente intermediário entre o rolamento e a manga de eixo, né? Então aqui o rolamento tem um componente intermediário entre ele e a manga de eixo. Aqui é a própria manga de eixo. Aqui pode ser a manga de eixo só com as pistas usinadas, certo? Então beleza. Explicado isso, vamos lá. Vamos escrever. Então é um modelo simplificado. Não vamos falar simplificado, eu acho que é um modelo otimizado, certo? Né?
é baseado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Beleza. Aí tudo vem mais pra cá. Régua. Perfeito. Show! É um modelo, é baseado em uma otimização da manga de eixo. E do cubo de roda. Certo? Onde eu vou usinar essas peças. Parte do rolamento é usinado nesses componentes. Cubo de roda e manga de eixo. Certo? É mais caro. Em relação ao rolamento de primeira, ao HBU de primeira geração, é evidente, pois requer um controle, um processo produtivo, um processo produtivo, rigidamente controlado, quando eu digo rigidamente controlado, torno, CNC, toda essa parte eletrônica, certo? Tem que estar bem, ser excelente para você fazer uma peça dessa com alto, né? Com alto controle dimensional. Isso é necessário para garantir a tolerância dimensional.
a manutenção do HBO de segunda geração ela vai estar, não é que ela é mais difícil, mas ela requer uma atenção maior, principalmente em relação ao aperto da bearing nut, ao torque de aperto da porca de roda. Não da porca de roda, da porca de rolamento, gente. Né? Ponto final, da porca. Pronto. Ok. Então, até mais simples de falar dele, certo? E aí a gente vem pro de terceira geração. Que aqui é basicamente eu pegar tudo que eu fiz no de segunda e melhorar. Deixa eu ver, acho. Esse... Porra, esse aqui vai ser foda. Cadê a barrinha? O scroll. Puta que pariu. Como é que eu vou dar essa porra? Eu acho que eu consigo adaptar aqui. Terceira geração. E o último do dia, do vídeo. Pronto, tá? Isso aqui tá virando vídeo de desenho do que vídeo de estudo. Tá, vamos lá para de terceira geração. Acho que eu já peguei aqui, deixa eu ver. Certo. Vamos, acho que dá para aproveitar esse desenho aqui. Quase todo, inclusive. Então vamos só copy, paste. Rolamento de terceira geração, ele é uma evolução do de segunda, obviamente. Ele vai aproveitar um flange.
certo? Ele vai pegar ali a pista interna. Tô vendo aqui como desenhá-lo. Acho que eu já peguei a ideia. Ok, Small Eraser, isso aqui vai embora. Ele vai ser mais curtinho. E a parte aqui da manga de eixo vai embora. O grande ponto desse rolamento é que a pista interna vai estar usinada no cubo, certo? Então temos aqui o cubo de roda. Acho que nem precisava apagar essa outra parte aqui, tá correto. Que eu só preciso apagar aqui o manga de eixo, certo? Certo. Eu vou ter uma parte usinada no cubo e outra parte vai estar num flange. E esse flange faz parte do rolamento. Então, no caso, esse corpo aqui seria mais ou menos assim. Certo? E assim. Aqui eu vou ter um furo. Vai, Neandertal, burro. E aqui eu vou ter um furo. A gente vai passar o que? Parafuso. Certo? Então aqui já é rolamento de terceira geração. Certo? Essa parte aqui é um flange. É um flange que vai ser fixado na roda. O parafuso de roda vai passar aqui. Certo?
eu tenho a minha pista interna, que vai estar no cubo de roda, certo? Aí eu não vou ter esse componente aqui. Não, tá correto. Deixa assim mesmo. Então aqui é o cubo de roda. Aqui é o rolamento de terceira geração e aqui é o flange desse rolamento. Essa parte também, o flange ele também representa, né, a pista externa do rolamento. Ele representa a pista externa, certo? E e aqui eu tenho o cubo, certo? Mas a pista externa, interna. Interna. Então esse rolamento ok. Ele tem essa característica e tem outra coisa interessante que a gente pode comentar, que eu acho que eu já até comentei. Certo? Nesse caso, de fato, o cubo de roda aqui, para esse caso, ele viria mais ou menos até aqui. Tá correto isso? Não, Neandertal, burro. O cubo viria mais ou menos até aqui. Né? Correto. E eu apago aqui também. Então posso trazer esse desenho mais para cá. Vou botar aqui, pronto. Cubo de roda. Esse cubo aqui, ele tem uma característica de ser usado para carros de rua. Por quê? Essa peça aqui, o flange é onde eu coloco a roda. Aqui vai ser mais ou menos uma fixação. Pode ser numa manga de eixo, pode ser um eixo traseiro, né? Ele pode só se fixar ali no eixo de torção, né? Então esse rolamento eu já venho com as pistas no cubo e no
na flange, certo? E o que é que me ajuda? Ele pode ser também um rolamento blindado, certo? Pode ser selado, né? Ou pode ser o outro rolamento que tem só a capinha, certo? Então eu vou ter o que nesse sistema aqui? Certo? Aqui 150, que a letra fica mais bonitinha, certo? Eu vou ter uma pista usinada num flange que conecta com o parafuso de roda. Certo? E aí, através da esfera, eu conecto com a pista interna, certo? Ele tem um custo menor. Em relação às primeira e segunda gerações, certo? Tem alta durabilidade. Uma vez que é blindado, né? Geralmente é blindado. Alta durabilidade, certo? Fácil manutenção. Certo? E fácil manutenção. O grande ponto é essa montagem no flange, né? Isso torna até o package dele melhor, né? O package é todo o quão um sistema com diversos componentes ele é enxuto, ele é em termos de geometria, né? Ele consegue não ocupar tanto espaço. Outros pontos a serem destacados é que aqui geralmente acontece o seguinte: eu faço aqui essa abaulado, né? E aí no rolamento vem a usinagemzinha aqui e deixa ele chanfrado para o rolamento não machucar o cubo de roda e nem o cubo de roda machucar o rolamento, né? Então essas aqui são zonas de concentração de tensão que devem ser evitadas, né? Não é à toa que eu tenho isso aqui, né? Certo? Então, tipo, é um rolamento mais barato, geralmente usado em carros de rua, né? Aplicações. Para veículos de rua. De produção. Qual que é usado em carros de corrida? Os dois primeiros. Esse também pode ser usado. No geral, os dois primeiros, principalmente o segundo, que eu faço ali mais projetando o cubo de roda e a manga de eixo para serem as pistas do rolamento, né? Só que isso deixa o projeto mais caro. E aí vai depender do tipo de carro de corrida de que estamos falando, né? E aqui terminamos o vídeo hoje. Hoje falamos dos 3 tipos de rolamento, né? Ok, legal. Bom, esses foram os vídeos de hoje.
3 tipos de rolamentos que fazem diferença no projeto dos cubos de roda, certo? Fico aí, estou à disposição para cada dúvida que vocês tiverem, né? Até porque eu também tenho dúvidas, né? Como vocês podem ver, né? Até porque é um vídeo de estudo. E nos vemos no próximo vídeo com mais Monster ou vinho. Até lá.